A escala 6x1 é desumana, a escala 6x1 rouba a esperança, rouba a dignidade e é ainda mais perversa as mulheres, as mães, a comunidade jovem que se vê completamente massacrada em uma escala de trabalho que não permite que a pessoa tenha vida. As pessoas precisam trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Eu não vou participar dessa farsa, desse teatro que quer fingir que com a aprovação de um texto na Constituição o trabalhador vai passar a trabalhar na escala 5x2. Nós ficamos humilhantemente para trás dos nossos pares países em desenvolvimento nos últimos 40 anos e enquanto esse parlamento se recusar a fazer debate sério para ficar perdendo tempo com um projeto que não muda em nada a vida do trabalhador, nós vamos continuar reféns do subdesenvolvimento. Humilhante, presidente, é se tornar deputado ensinando na internet fazer depilação íntima. Isso que é humilhante. Não mudar de posição. Na tribuna o deputado Kika Tagueira, em seguida a deputada Denise Pessoa e Gervásio Maia. São os três próximos oradores. Senhor presidente, eu não minto e não vou mentir para o trabalhador. Eu não vou participar dessa farsa, desse teatro que quer fingir que com a aprovação de um texto na Constituição o trabalhador vai passar a trabalhar na escala 5x2. Isso já foi feito, esse mesmo populismo já foi feito há 10 anos no governo Dilma, quando ela disse que as empregadas domésticas teriam seus direitos garantidos porque estariam colocando na Constituição. 10 anos depois, o que aconteceu? Aumento de informalidade. Sou a favor do fim da escala 6x1, óbvio. Quem que é contra que o trabalhador tenha tempo de estudar, tenha tempo para sua família, tenha tempo para cuidar dos seus filhos, tenha um tempo de lazer? Ninguém é contra isso, é óbvio. Agora, eu não vou mentir para o trabalhador dizendo que é porque está escrito na Constituição que a escala vai ser 5x2, que na vida prática dele isso vai acontecer. Isso eu não vou fazer porque é mentira. E a maior parte dos senhores que vão votar essa PEC, vão aprovar essa PEC, e eu vou ser derrotado, sabem disso. Aliás, o melhor cenário para mim era nem ter transição, era começar agora. Quanto antes começar, antes as pessoas vão saber que é uma farsa, que a vida delas não mudou, não melhorou, que elas não vão estar trabalhando menos. Quer fazer com que o trabalhador trabalhe menos e ganhe mais? Corta gasto, corta imposto. Você, trabalhador, até amanhã, dia 28 de maio, todos os dias de trabalho você trabalhou para pagar imposto. Nenhum dia até amanhã você trabalhou para o seu próprio sustento, para a sua família, você não trabalhou sequer para o seu patrão. 3 dias da semana você não trabalha para você não trabalha para o seu patrão, você trabalha para o governo. Aí o governo quer inverter o jogo, para esconder a própria incompetência, o fracasso de nos últimos 20 anos a nossa produtividade ter aumentado 18%, enquanto nos outros países emergentes aumentou 130%, para esconder esse fracasso e para jogar na conta do empregador como se ele fosse o vilão que quisesse fazer você trabalhar 6 dias na semana, eles apresentam essa PEC. Quando a verdadeira discussão é quando nós vamos parar de trabalhar 3 dias por semana só para pagar a conta do governo, só para pagar super salário de juiz, de promotor, só para pagar privilégio de deputado. Eu propus que tivesse corte na elite do legislativo, do executivo, do judiciário e do Ministério Público. Menos de 30 deputados assinaram. Na hora de cortar na própria carne para trazer benefício para o trabalhador, nenhum deputado apoia, pouquíssimos apoiam. Agora, na hora de fazer populismo e demagogia, a gente vai ter 450 votos no painel. Muitos atuaram e trabalharam contra os interesses do povo, mas a luta organizada, o compromisso do presidente Lula, a insistência dos movimentos sociais barraram qualquer tentativa de obstruir um avanço entregue à mão dos trabalhadores. A escala 6x1 é desumana, a escala 6x1 rouba a esperança, rouba a dignidade e é ainda mais perversa as mulheres, as mães,
a comunidade jovem que se vê completamente massacrada em uma escala de trabalho que não permite que a pessoa tenha vida. As pessoas precisam trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Aqueles que sempre olharam para os interesses do patrão, aqueles que sempre lucraram com a exploração da classe trabalhadora, não queriam ver esta entrega sendo feita. Mas o compromisso do presidente Lula, o compromisso das nossas bancadas nesta casa, o compromisso do movimento VAT, liderado pelo grandioso vereador Rick Azevedo, que procurou o nosso mandato, e aqui também é preciso fazer um reconhecimento. A comunidade LGBTQIA+, é uma grande protagonista desta luta, é uma grande protagonista desta entrega que na noite de hoje será dada a milhares, milhões de brasileiros, milhões de famílias. Senhor presidente, mais uma vez eu repito o que eu já disse mais cedo. Eu não vou enganar o trabalhador como a maior parte deste plenário infelizmente vai fazer. Eu não vou mentir para o trabalhador dizendo para ele que com a aprovação dessa PEC vai acabar a escala 6x1. Eu não vou mentir para o trabalhador dizendo que a partir de uma mudança no texto da Constituição, depois de 60 dias ou de um ano, ele não mais vai trabalhar na escala 6x1. Essa é a solução fácil e populista que não se aplica na prática. E o trabalhador, depois de um ano, hoje, podem me xingar, hoje podem fazer eu perder a eleição, hoje posso ser execrado, mas quando passar um ano, entrar em vigor e o trabalhador perceber que está trabalhando os mesmos 6 dias e não melhorou em absolutamente nada a sua vida, eu vou fazer questão de lembrar que eu fui um dos poucos a ter coragem de falar a verdade no plenário. A solução é muito mais difícil, é muito mais dura, mas envolve enfrentamentos que esse parlamento não tem coragem de fazer. Hoje o trabalhador trabalha 3 dias por semana só para pagar imposto. Essa discussão o parlamento não faz. Se tivesse essa mudança material na nossa economia, o trabalhador trabalharia menos, recebendo mais e não a mesma coisa. Mas para cortar imposto precisa cortar gasto. E aí os deputados não querem fazer essa discussão. Os deputados não querem ter a coragem de enfrentar 200 bilhões de reais de privilégio tributário que vai para grande empresário que tem influência, que paga a campanha de muita gente que chega aqui nesse parlamento, de gente que chega no Palácio do Planalto. Essa coragem de enfrentar o debate difícil não querem fazer. O debate de cortar 60 bilhões de reais em emendas parlamentares, esse Congresso também não quer fazer. Eu me disponho a cada centavo de emenda parlamentar do meu mandato abrir mão para reduzir imposto para o trabalhador de fato poder trabalhar menos. E eu não enganar dizendo que com essa PEC ele vai trabalhar menos. Agora a maioria esmagadora não está disposta a fazer esse debate. Quando eu apresentei emenda nesta mesma PEC para de fato permitir que o trabalhador trabalhe menos e possa receber mais, cortando o privilégio de nós parlamentares e super salário de juízes e de promotores, menos de 30 deputados dessa casa assinaram. 2 bilhões de reais que custa esse Congresso Nacional todos os anos para a sociedade brasileira. 7 anos que eu tento pautar nessa casa discussão sobre corte de carro oficial, sobre corte de financiamento de gasolina para deputado, sobre corte de apartamento funcional, sobre corte de alimentação para deputado. Ninguém quer fazer o debate que de fato muda a vida do trabalhador. Só querem fazer discursinho mole, populista e demagogo para levar na onda eleitoreira desse ano. Não tem problema. Vão ter aumento de voto, vão ser aplaudidos, promovendo uma mentira que sabem que é mentira. Isso que é o mais cruel. Não é que estão votando. Vocês realmente acham que os 500 deputados que vão colocar o voto e vão aprovar essa PEC, que são 500 deputados que defendem o trabalhador? Vocês realmente acham que 500 deputados que vão colocar o voto no painel defendem o trabalhador? Se defendessem, o trabalhador não estaria na miséria que está hoje. Acreditem, é muito mais plausível que tenha 500 deputados querendo enganar vocês, querendo mentir para vocês, com uma pauta que não vai melhorar a vida de vocês,
que não vai mudar absolutamente nada, que vai fazer ou vocês irem para a informalidade, ou serem demitidos, ou continuar na escala 6x1 recebendo uma hora extra que vai ser comida pela inflação. É exatamente isso que vai acontecer, e me cobrem daqui a 1 ano. Quisera eu que essa PEC entrasse em vigor imediatamente, porque aí eu não teria de esperar 1 ano para as pessoas verem que eu tenho razão, que elas estão sendo enganadas. E aí, infelizmente, eu discordo do que foi feito aqui pelo Partido Liberal, de responder populismo com mais populismo, de responder com a escala 4x6, de responder com a escala 4x3 ou 3x4. Não vai acontecer, é uma irresponsabilidade, é mentir em dobro para o trabalhador. Eu não vou fazer parte dessa estratégia, eu não vou fazer parte desse destaque, eu não vou mentir para o trabalhador, nem no destaque do PL, nem no mérito do governo do PT, presidente. Obrigado. Que essa pessoa que propôs esse projeto simplesmente errou o cálculo matemático no projeto, colocou que 4 vezes 4 era 36. Errou! Quanto que é 4 vezes 4, senhores? A esquerda não sabe 8 vezes 4? Presidente, a Federação Pessoal Rede orienta sim, presidente. Hoje é uma noite histórica para a classe trabalhadora brasileira. Muitos tentaram impedir com que essa matéria fosse avançada, propuseram PECs, propuseram destaques que atrasassem o processo, mentiram ao povo brasileiro querendo defender a retomada da nossa proposta, mas nós estamos aqui muito felizes com o acordo que foi feito para que essa matéria caminhasse, com o compromisso que essa casa está colocando diante do trabalhador brasileiro, e nós daremos um fim a essa escala de trabalho desumana, a essa escala de trabalho opressora. Nós mostraremos que a classe trabalhadora brasileira também tem voz nesta casa, que muitas vezes vota contra o povo brasileiro, espizinha a dignidade dos trabalhadores. Os trabalhadores querem tempo com a sua família, os trabalhadores querem descanso, os trabalhadores querem lazer, os trabalhadores querem oportunidade, e hoje a extrema-direita amarga. Nós ficamos humilhantemente para trás dos nossos pares países em desenvolvimento nos últimos 40 anos, e enquanto esse parlamento se recusar a fazer debate sério para ficar perdendo tempo com um projeto que não muda em nada a vida do trabalhador, nós vamos continuar reféns do subdesenvolvimento. Então, o problema não é falta de lei, o problema não é falta de texto na Constituição. Se texto na Constituição resolvesse e mais nada, a gente teria educação, saúde, segurança, habitação, lazer, tudo isso está na Constituição. Alguém tem alguma coisa disso hoje? Não. Porque não é sobre o que está na Constituição, é sobre para onde o dinheiro vai, como ele é administrado, qual que é a competência do governo. Então podem colocar mais uma coisa na Constituição, e vão colocar. Como eu avisei, o painel tem maioria esmagadora contra mim. E o que isso vai mudar? Nada. Obrigado, presidente. Foi humilhada a deputada Érica Hilton, que estava fazendo o cardzinho no Instagram, colocando o rosto de todo mundo. Eu faço um desafio: coloca lá o rosto dos teus colegas que te atropelaram, que não te respeitaram, que não deixaram votar a tua PEC, que simplesmente disseram que você era irresponsável por não fazer um estudo financeiro de impacto fiscal no Brasil. Uma questão de ordem. Obrigada, presidente. Minha questão de ordem do artigo 74, inciso 7 do regimento, porque fui citada e quero direito de resposta. Vossa Excelência tem 1 minuto. Presidente, é muito impressionante a cara de pau, a desonestidade intelectual e o teatro de biruta de aeroporto que a extrema-direita está protagonizando dentro deste plenário. O líder, o presidente do partido deles, foi à imprensa dizer que dariam o sangue para não aprovar o fim da escala 6x1. Se hoje nós estamos votando 5x2, é porque eles obstruíram e impediram a votação do 4x3, aí levaram uma lambada da classe trabalhadora, levaram uma lambada das forças sindicais, levaram uma lambada da sociedade, e agora estão fazendo esse teatro, esse papelão, essa farsa. O trabalhador e a sociedade não é trouxa e vai mandar um recado na urna. Humilhado estão eles que da noite pro dia tiveram que na noite de ontem, peço mais 30 segundos, presidente, para concluir, tiveram que na noite de ontem mudar a sua posição.
Obrigada, presidente. Mudar a sua posição. Humilhante, presidente, é se tornar deputado ensinando na internet fazer depilação íntima. Isso que é humilhante. Não mudar de posição. Humilhante é não defender as próprias posições. Viva a classe trabalhadora brasileira! Viva o presidente Lula e a nossa luta pelo fim da escala 6x1. São orienta não. Eu acho irônico, primeiro, que a proposta tenha sido apresentada por uma parlamentar que tem mais falta do que presença e queira falar sobre jornada de trabalho e sobre escala de trabalho, que sequer compareceu na votação da própria proposição. E mais do que isso, repito, não vou mentir para o trabalhador, não vou mentir dizendo que essa é a solução para que acabe com a escala 6x1, de que daqui a um ano o trabalhador vai estar trabalhando só 5 dias na semana, porque isso é mentira, isso é enganar a população, isso é mau caratismo ideológico que infelizmente está sendo promovido aqui e vai contar com o apoio de boa parte do plenário. Recebo algumas mensagens falando, mas aí você nunca mais vai ganhar a eleição, você não vai mais conseguir apoio nenhum. Bom, eu tenho mandato para exercer a minha convicção. No momento que eu não puder mais exercer, eu não preciso mais ter mandato. Obrigado, presidente. Está encerrada a votação. Sim, 461, não 19. Está aprovada em segundo turno a proposta de emenda à Constituição número 221 de 2019. Em votação a redação final. Aqueles que forem pela aprovação, permaneçam como se acham. Aprovada! Aprovada! A matéria vai ao Senado Federal.